escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaad, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos neste momento. O Senhor já tem falado conosco através da vida dos teus filhos, através dos louvores, através da sua palavra poderosa. E aqui queremos mais uma vez ouvir uma porção da tua palavra aos nossos corações. Fale conosco, possamos ser um canal de bênção, ó Pai, conforme a tua vontade sobre cada vida. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui nós temos um texto muito conhecido, onde em 2 Samuel capítulo 6 vemos uma passagem que Davi coloca no seu coração em trazer novamente a arca de Deus para Israel, para Jerusalém. E o que é interessante que na época de Saul, a Bíblia vai dizer que os filisteus saquearam, levaram a arca também para o seu campo, só que Deus ali começou a fazer com que as coisas fossem ao contrário, porque a arca era para o povo de Deus, não para os seus inimigos, não é? E os filisteus, vendo a mão de Deus contra eles, decidiram entregar a arca da aliança, e ali a Bíblia vai dizer que a arca foi levada na casa de Abinadab, e durante 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Então o reinado todo de Saul, e passou-se muitas das vezes do esquecimento da arca de Deus, algo que foi feito para o povo, não é? Para que Deus estivesse no meio do seu povo, a presença de Deus estivesse ali. E nós vamos ver que a arca fica por 20 anos na casa de Abinadab e se dá por esquecido. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele assume o reinado, ele já tem isso no seu coração de trazer novamente a presença de Deus para Israel, para Jerusalém. E isso então ele já, aqui nesse texto que nós lemos, ele prepara 30.000 homens para poder trazer a arca, e também faz ali uma junta de boi junto com o que Davi achava que era apropriado para trazer a arca, e Davi foi animado a buscar a arca de Deus, não é? Nós vamos ver que Davi, ele era um homem que foi chamado por Deus, abençoado por Deus, tinha ali um reinado que já estava neste momento sobre o seu domínio, e então Deus já o abençoava, já o guardava, Deus já cumpria-se nele as promessas. Mas o que é interessante é que mesmo Deus estando com Davi, Davi fez questão de resgatar o que tinha sido levado e se esquecido entre o povo, que era a presença de Deus que estava ali simbolizado naquela arca. E isso faz nós refletirmos também e não deixarmos que o cristianismo, o evangelho que nos aperfeiçoa, o Espírito de Deus que nos convence, deixarmos no esquecimento ao ponto de nós já estarmos cultuando, já estarmos em Deus, mas e se esquecermos dos princípios estabelecidos de Deus e não fazermos questão que seja resgatado novamente para nós ou no ambiente que nós estamos. O que eu quero dizer é muito fácil para nós entendermos. Resgatar a aliança para Israel é trazer a presença de Deus. E o que vem com a presença de Deus para Israel? Vem os princípios de Deus estabelecidos desde o deserto, com a sua lei e os seus 10 mandamentos, para que o povo exercesse bem. Porque hoje em dia nós podemos estar em 2 níveis de pessoas. Aqueles que já estão sendo abençoados por Deus, mas não faz questão ou deixou-se para trás os princípios
que trazem a presença do Senhor, os valores da presença da arca. Mas Davi, ele se comporta de uma forma diferenciada. Eu quero te dizer esta noite, se nós nos comportarmos como Davi, certamente seremos muito abençoados por Deus. Que não venhamos ser como o povo de Israel estava na época de Saul, se esquecendo da arca que estava na casa de Abinadab, e 20 anos a arca lá, naquele local, na tenda, não se fala testemunho do que a arca, que era a presença de Deus, fez naquele lugar. Repara-se que quando nós estamos na presença de Deus, e Deus ele é vivo em nós, e a presença dele é real em nós, sempre Deus nos leva a viver milagres e testemunhos que contamos da sua gloriosa presença e o que ele é capaz de fazer. Se Deus não está operando milagre em nós, se Deus não está operando coisas sobrenaturais na nossa vida, se nós deixamos de testemunhar ou de viver testemunhos, alguma coisa está de errado. Porque nós somos o milagre de Deus todos os dias. Aleluia! Todos os dias nós vivemos o milagre de Deus. Todos os dias nós temos que ter testemunho a contar. Jamais nós podemos chegar no momento e falar, eu nem sei o que eu vou dizer de Deus. Ah, não sei. Como está a sua vida, varão? Como está a sua família? Ah, está igual. Não. Todo dia Deus tem nos abençoado. Trazer a arca, trazer a alegria novamente do Evangelho, da presença de Deus. É lembrar o que Deus fez no deserto, que se iniciou uma grande obra desde o chamado abraâmico, que Moisés se cumpre quando vai resgatar o povo. Mas a arca estava 20 anos na casa de Abinadab e nada tinha se acontecido. Às vezes existe, irmãos, um tempo de uma promessa acontecer. Naquilo que você quer, naquilo que você busca de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus já não tem te abençoado nas áreas que Ele quer te abençoar no tempo de hoje. Sim ou não? Então, Davi ele tinha um coração que era dele mesmo trazer a presença de Deus, porque ele não precisava da arca. Porque Deus já era com ele. Deus já era com a presença de Davi. E Davi não precisava buscar a arca, mas tinha isso no seu coração. A arca está ali com Abinadab, deixa lá. Deus já está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, eu já estou com a presença dele. E a presença de Deus gera em mim alegria, gera em mim prosperidade espiritual e terrena. E Davi era próspero. Então ele não precisava, mas Davi fez questão de ir buscar a presença de Deus novamente, não só para ele, mas para todo o povo de Israel se alegrar no Senhor. O que eu quero dizer, quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para levar a alegria da salvação por todos que se encontram no seu caminho. Você trazer a presença de Deus na tua vida é você mostrar para as pessoas que valeu a pena você escolher Jesus. Eu caminhar com Cristo, eu tenho que mostrar para as pessoas que valeu a pena eu servir ao Senhor. Porque não tem prazer maior, irmãos. Vamos lá. O que vai acontecer? Davi ele prepara uma carruagem de boi. Ele esquece de ir em crônicas, ele esquece de ir em números e esquece de ver ali aquilo que era necessário em Levíticos. Como se trazia a arca da aliança. E isso é um grande problema quando nós já não tratamos ou deixamos de examinar a Escritura e ver o que agrada ao Senhor. Porque música não leva ninguém para o céu, irmãos. Testemunho dos outros não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu é conhecer a palavra de Deus. Conhecerás a verdade e ela vai vos libertar. Então você quer ter uma vida próspera, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque um crente que não conhece a palavra de Deus, irmão, misericórdia. Sim ou não? Você tem que ter intimidade com aquele que te chamou. Você tem que conhecer ele. Davi, ele tinha anseio, porém ele esqueceu de examinar as Escrituras, as Torá, e ver conforme Deus tinha falado para se levar a arca. E em Números, não é? Vai nos mostrar
E em outras passagens vai nos mostrar como tem que ser levado a arca. E Davi, ele faz com que aqueles homens preparam aqueles boi, prepara ali a carruagem e colocam a arca para que os animais levem. A Bíblia vai dizer que eles começaram a andar e Davi estava tão alegre porque ele estava vendo que a presença de Deus ia chegar a Jerusalém, ia chegar a Israel. E Davi estava tão alegre que falou: nossa, agora depois de 20 anos a presença de Deus vai voltar a este povo. E ele levou. Mas a Bíblia fala que depois de um período de andar, a Bíblia fala que quando aqueles bois estavam passando, ali os bois se tropeçaram com objetos que estavam no meio do caminho, e ali a Bíblia fala que a arca começou a tombar, a querer cair. A Bíblia vai dizer então que ele toca para não deixar cair. A Bíblia fala que Deus, ele fulmina ele na hora. E Davi se indigna, diz a palavra do Senhor, ao ponto de não compreender por que Deus fez isso com aquele que quis tocar para proteger a queda da arca. Mas a Bíblia fala que só pode tocar na arca os levitas consagrados ao Senhor. Não é qualquer um, mesmo com boas intenções. Por isso que eu digo que se nós deixarmos de conhecer a palavra de Deus, nós lentamente deixaremos de cumprir com a sua palavra. E nós vamos dizer o quê? Isso pode. Daquele jeito pode também. Mas está indo para a igreja? Mas assim você pode ficar. Não pode não, irmão. Conhecerás a verdade, ela vai ter que te libertar, porque é palavra de Deus. Há necessidade de uma mudança. E Davi, então, ele pôde perceber: agora, como nós vamos trazer a arca? Sendo que a arca já fulminou um. Quem vai tocar ali? Davi não era doido, porque ele sabia, Deus não se agradou. A Bíblia fala então que Davi, ele deixa a casa na casa de Obed-edom durante 3 meses. Só que eu acho lindo porque Obed-edom já dava testemunho, e o testemunho chegava lá em Israel, do que Deus fez durante 3 meses a arca na sua casa. E eu pude entender o que Abinadab fez e o que Abidedom fez para que tanta diferença pudesse. Porque 20 anos no lugar não houve nada, e 3 meses não houve tantas bênçãos, alguma coisa tinha acontecido ali. A Bíblia vai dizer então que Davi ouve falar, depois de 3 meses, que Deus estava abençoando o gado, o território, o ambiente, a casa de Obed-edom, e Davi novamente fica alegre. E chegaram ao ponto de dizer: vamos novamente buscar a arca do Senhor. Mas neste tempo, Davi já tinha ido buscar ali a resposta de Deus pela palavra, ao ponto de saber o que farei para buscar a presença de Deus e trazer novamente a Israel. E a Davi, analisando a Torá e os ensinamentos de Deus, ele vai lá e sabe que os levitas consagrados, separados, são aqueles que vão poder levar a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer então que ele vai até a casa de Obed-edom, e ali eles preparam aquele movimento para poder levar a arca a Israel e a Jerusalém. E ali eles começam uma trajetória para trazer novamente a presença de Deus diante do povo. O que é interessante também é que nós sabemos que dentro dessa arca havia 3 utensílios que representava algo importante no deserto. O maná, que nós já sabemos que era o alimento que o povo tinha. A vara de Arão que floresceu, que mostra o sacerdócio, o escolhido ali, que foi Arão. E nós vemos também a tábua dos 10 mandamentos. Então dentro da arca tinha esses 3 utensílios que representavam o que Deus tinha feito no deserto. O maná, a vara de Arão que floresceu, e ali teve o sacerdócio, e também teve os 10 mandamentos, aonde estavam sendo ali guardados juntamente naquela arca. Então nós vamos ver que a arca, ela representava muita coisa. Representava que Deus supria a necessidade, que Deus tinha ali separado um sacerdote, que era o homem responsável a levar a Deus o sacrifício para
perdoar os pecados, para oferecer anualmente também um sacrifício através dos holocaustos. E a Bíblia vai nos dizer também que os 10 mandamentos, que era aquilo que o povo de Israel tinha que seguir para agradar ao Senhor e para que não venhasse ali desagradá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que hoje nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo a qual Jesus Cristo pagou todos os preços que era para ser feito no madeiro. Então a graça agora, ela superabundou. Então nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 6, versículo de número 51, que a Bíblia vai nos dizer que Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é o quê? O pão da vida. Então, logicamente, que eu preciso, para mim sobreviver, ter Ele na minha vida. A presença de Jesus em mim gera em mim tudo aquilo que eu preciso para me manter vivo diante de Deus. Ele é o pão da vida. Tirou o pão de você, você vai morrer espiritualmente. Então você está aqui hoje não só para cultuar, porque há uma necessidade da tua alma e do teu corpo comer e beber o cálice e o corpo de Cristo. Para quê, pastor? Para você se manter vivo. Aleluia. Ele é o pão da vida. A Bíblia vai dizer então que a vara de Arão foi florescida e ali foi escolhido o sacerdote levítico, que a Bíblia vai nos dizer que está também ali em Hebreus capítulo 7, versículo 11, onde diz que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, lá da época de Abraão. Então, Jesus não era sacerdote por linhagem, não é? Igual de Arão, igual a sua descendência, que era ali os levitas ali, que iam sendo separados através do sacerdócio. Não, Davi ele era da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque chegou na época de Abraão e não se fala da linhagem dele, mas ele era sacerdote de Deus. E Jesus também, não por uma linhagem, não é? De uma descendência, mas ele já se fez, Deus já se fez ele como sumo sacerdote. Aquele que entregaria um sacrifício e jamais precisaríamos nenhum de nós oferecer nenhum sacrifício mais a Deus, porque a Bíblia fala é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a Cristo, que você não precisa mais sacrificar. Então aqui, quando a arca tinha dentro dela a vara de Arão que floresceu, nós também temos aqui o sumo sacerdote que pagou o preço pela tua vida e resgatou você do inferno e eu do inferno, para que nós pudéssemos agora habitarmos e termos a esperança de morarmos no céu. A arca tinha a vara de Arão, sacerdote, e nós temos hoje o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. É Ele que pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. É Ele que nos resgatou da condenação eterna. E sem Ele, morreremos, iremos para o inferno. Aleluia! Porque só Ele pagou o preço. Aleluia. E só Ele pode nos resgatar. Porque comemos o pão e tomamos o cálice, porque o sumo sacerdote se esgotou no madeiro para nos dar a nova aliança feita na cruz. Aleluia! E quando nós tomamos, nós ingerimos novamente a vida. Comemos e ingerimos novamente a vida. E relembramos o que Ele fez. Todos os meses. E não vamos fazer igual a missionária falou, quando muitos estão fazendo. Não vou tomar hoje, mas tomar mês que vem. Não. Irmãos, cancela trabalhos, cancela compromisso. Porque Ele pagou o preço por cada um de nós. Não tem preço isso. A Bíblia fala que é impagável, a cédula que era contra nós ele pagou e pendurou no madeiro. O outro ponto, o que a Arca da Aliança tinha, que era necessário voltar também para a presença de Israel, do seu povo, tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 45, e nele reside toda a lei e os profetas. E nele reside toda a lei e os profetas. Tudo o que foi feito no antigo resume-se agora em Cristo. Sem Ele nada podemos. Ele é agora o verbo vivo que desceu do céu e encarnou.
Ele é aquele que nos alimenta, é aquele que nos resgata, Ele é aquele que nos libertou, é aquele que quando levar uma mulher pega em adultério no pátio do templo, dizem para ele, pegamos em adultério, o que a lei diz? Apedreja, solta, porque eles queriam ver que Jesus blasfemasse contra a lei, ele queria que Jesus falasse, não pode soltar, porque aí é contra a lei. E se ele falasse apedreja, então não é isso que ele está pregando, ele prega amor, ele está mandando apedrejar. E Jesus disse, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Isso é Jesus. Aleluia. Isso é Jesus. Aleluia. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aquele que está em Cristo, ele já assumiu a responsabilidade sobre a tua vida. Aleluia. Não existe amigo maior do que Jesus, irmãos. Não existe esposa melhor do que Jesus. Não existe maior esposo do que Jesus. Não existe maior filho do que Jesus. Jesus, Ele é tudo em nós. Aleluia. Ele é tudo em nós. Aleluia. O inimigo, ele quis nos matar, nos destruir, mas Jesus falou que Ele pagou o preço pela minha vida e pela tua. Aleluia. Tente entender porque Davi queria trazer a arca novamente para Israel. Ele queria trazer a palavra de Deus, ele queria trazer o sacerdócio, ele queria trazer as leis novamente, ele queria trazer a provisão de Deus novamente. Olha que maravilha. E tudo isso se resume em Cristo agora no Novo Testamento. Aleluia. Quando você está na igreja, você é sustentado por Ele, você é cuidado por Ele, pelo sumo sacerdote, você vive na palavra dEle, você é abençoado por Ele, porque em Nele se resume todas as coisas e tudo se cumpriu e se fez em Cristo Jesus. A Bíblia então vai dizer que Davi ele vai ali e pega e cada 6 passos que davam, eles paravam e oferecia um animal em sacrifício e adorava a Deus. Novamente, andava 6 passos e oferecia um sacrifício e oferecia um animal a Deus. Você acha que carregar arca é fácil? Acha que carregar arca é de qualquer jeito? Acha que ter o Espírito Santo de nós vamos ter uma vez de qualquer jeito e ele vai habitar? Não vai. Sejam santos, porque aquele que vos chamou é santo. Aleluia. Santifique-se em toda boa obra. Seja perfeito. A Bíblia vai dizer, andai comigo e ser perfeito. Deixemos ser sóbrios. Ontem ministraram uma palavra aqui de Minas, uma palavra poderosa da escola dominical, e disse que nós temos que ter inteligência espiritual. Não é? Inteligência espiritual é você compreender as coisas de Deus, a palavra, as ordens de Deus, o mandamento de Deus, é você ter a sabedoria espiritual, a intelectualidade espiritual. Nós somos diferenciados porque Jesus ele nos pagou o preço para nós estarmos aqui. Aleluia. Você não é igual a qualquer pessoa, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Por isso que é importante trazermos a arca novamente, trazermos Jesus novamente à presença do Senhor. Então Davi ele fez questão, e quando a Bíblia vai dizer que Davi ele entra com a arca em Israel, há uma grande alegria. O rei se tira toda a vestimenta real, e com aquilo que ficou por baixo, a Bíblia diz que ele adorava o Senhor. Ao ponto da sua esposa, filha de Saul, exortar ele, fala, como você pode ser rei de Israel e ficar vestido desse jeito? Não está vendo que as mulheres dos escravos estão te olhando? Vão pensar o que de um rei desse? Davi não ligou para isso, irmãos. Porque aqueles que estão na presença do Senhor, não importa do que os outros vão dizer. Não importa do que os outros vão querer julgar ou condenar, porque quem te pagou o preço foi Cristo, quem morreu por ti foi Cristo, quem te resgatou para a presença de Deus foi Cristo. E Pedro ele vai dizer, junto do Sinédrio, só existe um mediador entre Deus e o homem, ele é Cristo. Vocês crendo, não crendo, vocês aceitando, não aceitando, é Jesus. Aleluia. Em minha vida é só Jesus, na sua vida é só Jesus, agradando ou não, porque a Bíblia fala, Jesus ele veio para trazer inimizade de pai para filho, filho para pai, marido contra mulher, mulher contra marido, nação contra nação, porque aqueles que estão em Cristo são perseguidos pelo mundo, mas é melhor ser perseguido pelo mundo do que ser rejeitado por Deus. Aleluia.
E Davi não ligou porque a sua esposa estava ali, talvez não estava tão espiritual, não é? Estava mais na carne mesmo, talvez estava igual o pai dela, já afastado da presença do Eterno, porque já estava acostumado a ficar sem a arca da aliança. E Davi não quis nem saber o que ela estava dizendo, e Davi adorou o Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor nos pede, me adore. Aleluia. Adore Ele, porque Ele é vivo, independente das circunstâncias. Sabemos que às vezes chegamos aqui moído, chegamos aqui arrebentados no meio da semana, com palavra negativa, com perseguições que muitas vezes nós perguntamos por que, Senhor, mas mesmo assim nós estamos aqui. Eu quero te dizer esta noite que Jesus é contigo, que a obra dele ainda não acabou na tua vida, que ainda existe muitas coisas para Deus fazer. Se nós estamos aqui é porque nós sabemos o valor que tem trazer a presença de Jesus para nós. Aleluia. Irmãos, se você tem essa consciência da importância de ter Jesus na tua vida e você participar deste ato, você pode ter certeza que Deus vai restaurar suas feridas, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai cuidar das suas necessidades, porque Ele é Deus na sua vida. Aleluia. E o que é mais maravilhoso? Olha o que acontece para nós encerrarmos aqui, nós vamos tomar ceia. A Bíblia vai dizer no capítulo 7 de 2 Samuel, que nós lemos, o capítulo mais adiante, a Bíblia vai dizer que Davi ficou tão alegre que Davi começou a olhar para ele mesmo e dizer: eu estou num palácio, numa boa casa, mas o Senhor está em tenda. O Senhor está ali em lugares que, se eu estou no trono, num palácio, porque a arca está numa tenda, irei fazer uma casa para o Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele se manifesta, porque Deus, Ele ouviu Davi falar para o profeta. A Bíblia diz que Deus se manifesta ao profeta e fala para Davi que eu me alegrei. Eu estava andando de lá para cá e estava em tendas, em vilas, em lugares, mas eu me alegrei em Davi. Diz para Davi agora que eu tenho aqui uma aliança com ele. E na outra tradução minha, que eu vou fazer com Davi e a sua descendência uma dinastia. Assim que eu não fiz com Esaú, porque Esaú me desagradou e o certo assumiu o trono de Esaú, de Saul, melhor dizendo, perdão, era algum dos seus filhos. Mas com Davi eu faço uma dinastia, quer dizer, eu faço com que a sua geração assuma o trono. Eu tenho esse compromisso que abençoarei a sua herança, abençoarei a sua descendência. E assim Deus fez com Davi quando Salomão assumiu ali o trono e ele fez o templo de Salomão, ele fez ali a presença de Deus ao povo. E olha como é importante quando você faz isso, quando você pensa nas coisas de Deus para a sua vida, quando você valoriza e diz: eu como bem, eu moro bem, eu me visto bem, eu tenho tudo que eu preciso porque Deus me abençoa para mim ter. E quando nós não olhamos para a necessidade das coisas de Deus, que amor que nós temos por Ele? Não estou pregando aqui dízimo e oferta não, irmãos. Valores. Valores. Davi se olhou e viu onde ele estava e falou: Senhor, a arca fica numa tenda? E eu tudo aqui no ar-condicionado? É valores. E Davi se agradou, e Deus se agradou com os valores que Davi mostrou, e fez com que Salomão pudesse fazer um grande templo. E a Bíblia diz que no primeiro culto de adoração a Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu e a nuvem da glória de Deus se manifestou. Aleluia. Glória a Deus. Sim ou não? Porque trouxe o valor. Há quanto tempo não sente a presença de Deus? Há quanto tempo não fala em língua? Há quanto tempo não sente o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração? Há quanto tempo? Eu não estou dizendo porque você afastou da presença dele ou não está valorizando, não é isso. Mas Davi sabia da necessidade, tinha esse valor no seu coração. Por isso que Jesus, quando viu uma oferta de uma mulher viúva, simples, e viu a oferta daqueles que soberjavam, daquilo que já tinha muito, Jesus disse: ela deu muito mais. É valores. Valores. Valores, irmãos. Queremos muitos para nós e pouco para Deus. São valores. Valores que Deus ele quer que nós resgatamos quando trazemos a arca para Israel. Há valores que Deus quer quando nós resgatamos novamente a presença de Cristo em nós.
Por isso que o apóstolo Paulo fala que, enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele vai viver para Cristo, mas quando ele morrer, é lá no céu, irmãos. É glória, presença de Deus. E é assim que possamos estar aqui esta noite. Aleluia. A Bíblia fala que não é em vão o trabalho do sentinela, daqueles que na guarita, na madrugada, está orando, está intercedendo, está vendo a necessidade. Aleluia. Deus, ele tem uma palavra para a tua vida de bênção. Deus, ele tem os cuidados especiais que o mundo não tem. Mas hoje nós tomamos a melhor decisão em participar mais uma vez da ceia do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar de pé neste momento. Aleluia.